E aqui temos o primeiro pedido do Pai Nosso: santificado seja o vosso nome. O nome de Deus, no sentido mais alto, é o próprio Jesus Cristo. Ele é a expressão perfeita de Deus. Nesse caso, santificar não significa tornar mais santo, porque ele já é totalmente santo. Significa tratar esse nome com respeito e reverência que ele merece. Mas tem um segundo sentido. Quando nós somos ensinados a chamar Deus de Pai, então a gente entende que tem dois níveis. Cristo é filho de Deus de maneira única. Ele é filho com F maiúsculo. Mas nós também somos filhos de Deus, mas de outra forma. Da mesma forma, Cristo é o nome de Deus no sentido mais pleno. Mas nós também participamos disso, como uma expressão menor de Deus. Então, nós também somos um nome de Deus. Um nome é um sinal visível de algo invisível. A gente não vê pensamentos. A gente não vê almas. A gente não vê personalidades. Nós usamos nomes para representar essas coisas. E o maior sinal visível de Deus no mundo é o próprio ser humano. Se você tem alguma dúvida da existência de Deus, é só você olhar para a natureza humana em sua forma mais elevada. Ela é o sinal mais completo da realidade divina. Você vê Deus de alguma forma ali. Olha a vida dos santos. Vai ler a vida dos santos, presta atenção naqueles atos de amor, naqueles atos de bondade, naqueles atos de compaixão, de misericórdia, e você vai ver que tem algo de divino ali sendo manifestado através daquela pessoa. Isso já aparece nas escrituras quando se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a natureza humana é o sinal visível de Deus na criação. O homem é a representação de Deus na criação. E o homem é o nome de Deus aqui na terra. Por isso, quando a gente diz santificado seja o vosso nome, isso também pode se referir a nós mesmos. E aí muda o sentido. Não é só respeitar algo que já é santo, mas pedir para que Deus nos torne mais santos. Então, existem dois sentidos do nome de Deus: Cristo e o próprio homem. E os dois estão ligados. E essa ligação aparece no ensinamento central, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, Deus e o homem estão conectados. Quanto mais a gente se santifica, mais a gente ajuda a preservar o que é santo. Então, quando você diz santificado seja o vosso nome, no fundo você está pedindo: Deus, me purifica. Porque a gente é um sinal de Deus no mundo. Só que é um sinal meio bagunçado, um sinal meio sujo, com interferência. Estamos reconhecendo que somos um sinal de Deus no mundo, mas um sinal imperfeito, que não expressa bem aquilo que deveria. Então pedimos que Deus remova de nós tudo o que é contrário à nossa verdadeira natureza. Quando pedimos santificado seja o vosso nome, o que nós estamos pedindo para Deus é tudo o que impede que sejamos um reflexo de Deus, que isso seja desfeito, jogado fora. O que não é santo é aquilo que está misturado com coisas estranhas. A sua natureza é algo impuro. Às vezes, na nossa personalidade, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, às vezes a gente mostra a Deus, às vezes a gente esconde, às vezes até se contradiz. Então esse pedido ele é simples e pesado. Tira de mim tudo que não expressa Deus. Todo mundo sabe que tem coisas boas e ruins dentro de si. Mas o ponto é, a gente nem sabe direito o que precisa ser tirado. E é justamente aí que começa a relação com Deus. Quando você reconhece isso, precisamos pedir a Deus que elimine o que é incompatível com ele. E daí que vem a primeira parte da bem-aventurança. O que Jesus fala? Bem-aventurados os pobres de espírito. As bem-aventuranças não são pedidos, são qualidades que você precisa ter. Então, são coisas que você precisa ter ou fazer ou ser para ganhar alguma coisa. Se você for assim, você recebe aquilo. Então, por exemplo, essa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, que herdarão o reino dos céus. Então você tem que ser pobre de espírito para entrar no reino dos céus. É claro que ser pobre de espírito não significa ser pobre do Espírito Santo. É o contrário, é justamente se encher dele. Então, essa pobreza é tirar de si um outro espírito que te afasta de Deus. Porque no fundo a gente é o sinal de Deus, só que cheio de interferência. O ser humano é um animal racional. O que nos diferencia dos outros animais é a inteligência. Inteligência é o quê? Inteligência é a capacidade de inteligir. Inteligir é a capacidade de conhecer, perceber. E conhecer, no sentido mais completo, mais eficiente da palavra, é conhecer a verdade. É justamente essa inteligência que nos torna espiritualmente privilegiados. Porque Deus é espírito e deve ser buscado em espírito e verdade. O maior obstáculo para o bom funcionamento da nossa inteligência é o conjunto de opiniões que carregamos.
especialmente aquelas que tratamos como verdades absolutas, sem perceber que são apenas opiniões. E essas opiniões, elas viram um filtro. Tudo que a gente vê passa por elas. Se algo combina com as nossas opiniões, aceitamos. Se não combina, a gente rejeita. O problema não é ter esse filtro. Esse filtro é natural. Formar opinião é natural. O problema é que nossas opiniões podem estar erradas, evidentemente. E pior, nós não temos garantias que elas estão certas. E as nossas opiniões são instáveis. Mudam conforme nossos desejos, interesses, imaginação. Mas a verdade, quando ela é realmente compreendida, ela não muda dessa forma. O Pai Nosso faz você reconhecer que precisa ser purificado. E a bem-aventurança mostra como começar, sendo pobre de espírito. A ideia das bem-aventuranças e a relação delas com os pedidos do Pai Nosso é basicamente o seguinte: olha, se eu estou pedindo isso, eu tenho que agir de uma forma correspondente. Então, se eu estou pedindo para que santificado seja o vosso nome, isso implica que eu estou pedindo que Deus me santifique, então eu tenho que ter uma postura correspondente a isso. E no caso do santificado seja o vosso nome, é sendo pobre de espírito. Isso significa parar de achar que você sabe o que Deus quer em tudo, porque você não sabe. Você não consegue sozinho viver perfeitamente, mas pode abandonar essa ilusão de certeza. O homem não consegue sozinho eliminar tudo o que é contrário a Deus. Não basta decidir, não, a partir de agora eu vou fazer tudo certo. Não, não vai, isso não vai funcionar. Quando você larga esse espírito de opinião, você se abre pro espírito verdadeiro, pro espírito com E maiúsculo. No fim, quase tudo que a gente faz é baseado em opinião, não em certeza. Por isso os mandamentos existem. Eles são o mínimo necessário para viver de acordo com Deus, como um servo dentro da ordem divina. É como um rei que protege os seus súditos, mas ele não é amigo íntimo de todos. E ele protege seus súditos com a lei deles. E você não precisa ser amigo do rei para seguir a lei dele. Mas você precisa seguir a lei dele para continuar no reino dele. A relação pessoal com Deus é outra coisa. Não é só se comportar bem. Existem coisas que são sempre erradas. E outras que dependem da pessoa. Tem coisa que é permitida, mas pode te afastar de Deus. Por isso, Jesus mandou o jovem rico largar tudo. Não é porque a riqueza é errada, que é uma interpretação comum desse versículo. Jesus não mandou o jovem rico largar tudo, vender tudo e seguir ele, porque riqueza é errada. Mas porque isso era um problema para ele, pro jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e fala: o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus dá o quê? Ele dá a regra geral, ele dá a lei, ele dá os mandamentos, aquilo que você precisa seguir para ser membro, para ser súdito, para ser um cidadão do reino. Válida para todos. Mas quando o jovem rico ele quer ir além disso, Jesus então dá para ele uma instrução específica. Vende tudo e me segue. Você tem um exemplo contrário, que é São Luís IX. São Luís IX, ele queria abandonar tudo e virar monge, ele queria virar franciscano. Mas ele foi orientado a continuar como rei. E mesmo ali, em meio a toda aquela riqueza e todo aquele poder, ele alcançou a santidade. Ou seja, o mesmo cenário pode te aproximar ou te afastar de Deus. A vida espiritual, e isso é importante, ela não é uma receita pronta. Se você acha que sabe o que é melhor para você, você trava tudo. Porque quando Deus começar a mexer na sua vida, quando Deus começar a mexer os pauzinhos aí dentro de você e ao redor da tua vida, você vai resistir. Então, para crescer de verdade, você precisa abrir mão das suas próprias certezas. Para crescer espiritualmente, é preciso ajustar a própria alma à ação do Espírito Santo. E isso acontece através de ações concretas, mas sem uma fórmula fixa. Quando você para de tratar suas opiniões como verdades, você começa a se desapegar. E aí você perde algo e pensa, bom, talvez nem fosse importante assim. E isso cria um estado estranho, porque isso vai te gerar dor, porque algo que você queria ou gostava ou achava importante lhe foi removido. E isso vai te causar dúvida, porque, bom, se foi removido, talvez não fosse tão importante. Mas eu achava que era importante. O que mais eu acho importante e não é? Então você tem um estado de dor e dúvida aí. E essa mistura leva a pessoa a perceber algo mais profundo. Ela não sabe realmente o que é bom ou ruim para si. Isso gera um temor, mas se você lembra de Deus nesse momento, esse temor vira temor de Deus. Isso te aproxima dele. Esse é o primeiro dom do Espírito Santo, o temor a Deus. E ele leva a pessoa a se apegar mais a Deus. Esse processo ele cria duas coisas: desapego do mundo e abertura para Deus. A pessoa começa a buscar Deus sempre que perde algo. Isso vira um hábito. Toda ação espiritual verdadeira depende primeiro de uma passividade diante de Deus. E essa passividade só acontece quando há certo desapego do mundo. O problema é que a gente vive filtrando tudo pelas nossas próprias opiniões, achando que são verdades.
E aí o sofrimento só afunda a gente mais na ilusão. Nesse estado, a gente não guia a própria vida. Os acontecimentos guiam a gente. O que essa etapa faz é inverter isso. Direciona tudo para Deus. Mas para isso você tem que parar de tratar a opinião como verdade. Aí quando você se volta para Deus, começa a ver diferente. Talvez você até precise do que perdeu. Talvez sim, talvez não. Mas com certeza você precisa de Deus. E aí vem a recompensa da bem-aventurança. Uma vez que você pediu para que você seja santificado através do santificado seja o vosso nome, e adotou a postura de pobreza de espírito, ou seja, tratar as suas opiniões como meras opiniões e ilusões, e lhe foi dado o dom do Espírito Santo do temor a Deus, a recompensa é você sai da confusão das opiniões e enxerga com clareza. É tipo a separação de luz e trevas. Sair da cegueira e começar a ver de verdade. Essa é a primeira perfeição espiritual. E ela tá ligada a perceber que tudo que a gente pensa saber é na verdade incerto. É normal agir com base em opiniões, porque não conseguimos conhecer tudo. A realidade ela é complexa demais para entendermos completamente. Nós formamos opiniões, por quê? Porque nós precisamos agir e nos orientar no mundo. Isso é normal, mas precisa saber disso e estar pronto para corrigir. Porque no fundo, tudo vem de um único princípio, que é Deus. E aí a gente vai entrar no problema que é a gente não sabe realmente o que Deus é. Mesmo quando você diz que, eu acredito em Deus, você sabe acreditar no que exatamente? Você pode listar, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é onipotente. O primeiro passo espiritual é esse, é admitir, eu não sei, você não sabe. É começar pelo básico, Deus é aquele que te vê e cuida de você. Esse é o básico. Os primeiros passos, reconhecer a ignorância e se abrir, dependem de nós. Os passos seguintes são obra da graça de Deus. Então a gente pode resumir o ciclo do primeiro pedido do Pai Nosso desse jeito: santificado seja o vosso nome. Pedimos que Deus nos purifique, removendo tudo que nos afasta de uma amizade verdadeira com Ele. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aceitamos que Deus pode tirar coisas que achamos boas e indispensáveis. Reconhecemos que não sabemos exatamente o que Ele quer. Ser pobre de espírito é parar de achar que sabemos a vontade de Deus com certeza. Temor de Deus, o dom do Espírito Santo. Quando perdemos algo e aplicamos essa atitude, surge uma insegurança. Mas se vivida corretamente, essa insegurança se transforma em temor de Deus, dependência de Deus. E aí, a recompensa da boa-aventurança, porque deles é o reino dos céus. Esse processo leva a uma graça. Percebemos com clareza que não sabemos o que realmente é bom para nós, e que Deus é a única saída e o único caminho para a vida verdadeira. Antes você achava que entendia a vida, agora você sabe que não entende, mas sabe que Deus é a única saída. No final de cada capítulo, o professor Luiz Gonzaga ele termina com uma frase das Escrituras. E nesse capítulo, de santificado seja o vosso nome, ele termina com a seguinte frase: E Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas.